Fala, meu amigo, tudo bem com vocês? Tem um tempão que eu não falo da Prio. A Prio eu já tive ela há pouco tempo. Eu vendi por volta de R$ 40. Tinha comprado ela por 36. Mas Prio é uma ação que eu já comprei e vendi várias e várias vezes. E sendo que tem muita gente falando da Prio, eu tô querendo levantar algumas informações, na verdade já levantei, e tô aqui para passar para vocês. E esses dias ela tem subido, parte disso por causa da alta do petróleo. A gente sabe que os Estados Unidos estava esperando um aumento de produção do petróleo, sendo que foi exatamente o inverso. Teve menos 600 mil em produção de petróleo. Ele informou que, na verdade, a produção de petróleo dele diminuiu. A Rússia também está com alguns problemas lá na exportação, Venezuela, idem. E a Rússia é fácil você entender porque ele está com problema de exportação. A Ucrânia está sendo esperta, está jogando lá, está tá atacando algumas regiões que são relacionadas à exportação do petróleo. Dessa forma, está prejudicando também a exportação do petróleo na Rússia. E aí a gente vê o petróleo se valorizando, é óbvio que a Prio vai subir um pouco também. Mas só esse tipo de informação não é suficiente para saber se vale a pena a gente entrar agora na Prio. E é isso que eu vou avaliar com vocês. Vou trazer algumas informações, a gente vai fazer um levantamento, mas não considero isso uma recomendação de compra nem de venda desse ativo. Valeu, gente? Porque o seu investimento é sua responsabilidade e eu não aconselho você delegado para um canal de YouTube. E já deixa seu like aqui, pessoal. Não deixe de deixar o seu like para você receber, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de notícia. Que próximos vídeos falando da Prio, que como eu falei, tem um tempo que eu não faço, mas eu estou sempre estudando a Prio, porque é uma empresa que eu já comprei e vendi muitas e muitas vezes. E eu pretendo continuar fazendo isso, até porque ela me deixou muito feliz em todas essas vezes que eu comprei e vendi ela. Teve período que eu vendi pouco e ela valorizou muito, muito, muito mesmo. Mas outras vezes eu também tive um bom resultado, às vezes ali 20, às vezes 30, às vezes 40%. E agora, gente, ela já está um pouco esticada considerando a realidade atual. Sendo que a Prio tem muitas informações interessantes que a gente precisa avaliar, e eu vou trazendo aqui para vocês devagarzinho. E a gente vai comparar os fundamentos dela, se mudou alguma coisa, mas de uma forma bem simples. A gente vai focar principalmente nas informações. Vamos lá, pessoal, sem enrolação, direto ao ponto. A Prio tem enfrentado alguns problemas, a gente sabe que a Peregrino, os poços de Peregrino estão parados, isso já diminui bastante a sua produção. Não que esteja ruim. A Prio, para esse mês, se espera uma produção da Prio ali na casa dos seus 78 mil barris, mais ou menos, 76, 78 mil barris, com uma produção de frades mais ou menos ali de 33 mil barris por dia, de polvo 14 mil barris, de albacora 29 mil barris. Se tivesse com o peregrino funcionando também, se acreditava que ia passar de 80 mil, poderia chegar a 84 mil, 85 barris por dia. Mas como o peregrino está parado, a gente sabe que a produção vai ser um pouco menor, vai ficar ali na casa de 76 mil barris. E devido à parada de peregrino, e também considerando que o dólar está baixo, o dólar está baixo não, ao contrário. Ao contrário não. A Prio se valoriza. A Prio, ela sabe que o dólar alto tem uma valorização, já que é uma empresa dolarizada. Então, como o dólar recuou um pouco, isso termina afetando sim o resultado da Prio. O dólar mais baixo não é bom para a Prio. Para quem é investidor da Prio, o dólar alto ajuda, já que é uma empresa dolarizada, ela vai receber em dólar. E também o preço do petróleo mais baixo, pode ser que daqui a pouco, a gente está vendo essa semana recuperar, pode ser que ele continue subindo, isso vai ajudar também a empresa Prio. Mas enquanto ele não se recupera totalmente, né, a gente já viu o petróleo bem acima desse valor que está agora, e a gente viu que há pouco o petróleo ainda estava mais baixo. Isso termina afetando bastante o resultado. Se espera, sem dúvida, para esse terceiro trimestre da Prio, um dos piores resultados da empresa. Como eu falo, expectativa de curto prazo é negativa. Expectativa de longo prazo é positivo, acreditando que vai dobrar a produção. Voltou ao campo de Wahoo e Peregrino, poxa, a Prio vai voar. Então, eu, que sou um oportunista de swing trade, vou ficar observando, né? Se eu achar que em determinado momento esses campos já vão voltar à sua atividade, vai ter total atividade, eu vou fazer aquele meu aporte, nem que seja naquele momento, aquele meu bom aporte,
que vale a pena, sem dúvida é uma boa empresa, mas não considere isso uma recomendação de compra nem de venda. Valeu, pessoal? A gente sabe, gente, que também tem muita gente vendido na ação. Isso também pressiona o preço. O preço está bastante pressionado, que é muita gente vendendo, muita gente operando vendido. Principalmente agora que ela deu uma recuperada esses dias. A gente viu a Prio há pouco tempo na casa dos seus R$ 34. Então chega na casa dos 40, aumenta aquela projeção de aumento dos vendidos. Dando uma breve olhada gráfica na Prio, a gente sabe que ela tem uma forte resistência ali na casa dos R$ 40. Isso já é fato que todo mundo conhece muito bem. Ela tem uma dificuldade de passar dos R$ 40, mas há pouco tempo passou. Aqui, essa parte gráfica que eu estou mostrando é curta, é desse ano, pegando junho ali, um pedaço de julho, junho e julho. E você vai ver, você deve lembrar, que ela deu uma subida chegando ali na casa dos 43, 44, R$ 45. Então a questão é se ela pode voltar nesse curto prazo. Apesar disso, como eu comentei anteriormente, como há uma tendência desse trimestre ser mais fraco, é pouco provável que ela suba muito, mas a gente sabe que tudo pode mudar. O Brent está voltando a subir, e então isso pode ajudar a ação. Pode começar, como tem muitos vendidos, se ela começar a subir um pouco, ela pode começar a estopar os vendidos. E está chegando no final do ano. E como está chegando no final do ano, a gente sabe que saiu a licença do Wahoo. Ou seja, qual é a expectativa? A expectativa é que a Prio inicie a produção de Wahoo em abril do ano que vem. E que aí tem a expectativa que ela produza 40 mil barris por dia. E isso aí vai ser um aumento significativo na produção da Prio. Um aumento ali, o que se espera que hoje em dia ela produza ali quase chegando a 100 mil barris por dia. Pô, basicamente de 40, 45% de aumento de produção. E vamos dizer que a Ru seja melhor até do que se espera. Aí a Prio pode voar. Então a gente sabe que é uma empresa que tem um potencial incrível. Ela está com as suas dificuldades, né? Peregrino, a NP ali recusou alguns itens que ainda tem algumas coisas para que ela possa voltar a operar Peregrino, mas há uma expectativa muito boa para a Prio, muito boa mesmo. É uma ação que, embora eu tenha vendido há pouco tempo, como eu falei com vocês, estou pensando se vale a pena me posicionar. Só estou esperando o momento certo, que eu acho que é o certo. O meu momento pode não ser o seu. Faça a sua, faça a sua análise para verificar. Não considere isso uma recomendação. Eu estou fazendo a minha avaliação. Bem, gente, hoje eu não vou entrar muito na parte gráfica, não. Não é o objetivo de hoje. É trazer algumas notícias, relembrar algumas notícias importantes da Prio, fazer algumas avaliações breves, como estou fazendo, e vamos ver como é que andam os fundamentos dessa empresa, né, para ver se mudou alguma coisa. Vamos lá dar uma olhadinha? Bem, pessoal, fundamentos eu gosto de ver no site Fundamentos. Eu considero que ele atualiza rápido. Tem muitos sites que informam os fundamentos de uma empresa, mas eu considero esse aqui bem atualizado. E eu acho legal, né, a gente ver como a ação se comportou, embora eu tenha mostrado o gráfico lá, mas aqui mostra as 52 semanas. A gente consegue ver que a ação em 52 semanas ela já esteve com a mínima 32,89 e a máxima 45,53. Você vê que é um diferencial bom de valor. Quem pegou em 32 aqui riu à toa. Na verdade, gente. E a Prio, pessoal, o PL da Prio. O PL da Prio está excelente. O preço vezes lucro 3,29, ou seja, você consegue em 3 anos e alguns meses, só com o lucro da empresa, comprar a empresa. Isso é um preço, um lucro que talvez isso faça alguns investidores dizerem que a Prio está uma pechincha. Claro que você não pode considerar só isso como que a empresa está barata. A gente sabe que tem muitos outros fatores que influenciam. Mas quanto olha o preço em relação ao valor patrimonial, também está barato, está 1,33. Embora realmente barato seja abaixo de 1, poxa, por uma ação do setor de petróleo, uma ação que costuma ser vendido com algum upgrade em relação ao seu valor patrimonial, aqui não, está 1,33. Então, uma ação bastante interessante. Se for ver isso, também está barato. A margem líquida, cara, a margem líquida da Prio é motivo de orgulho, pessoal. Olha só. Bem, depois que paga.
do que entra de receita depois que paga tudo, lucro líquido ainda sobra 74%. Cara, vai procurar a maioria das empresas. Setor de petróleo nem se discute, mas procure outros setores também. Tem empresas que trabalham, 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 e quando vai ver a margem líquida é 1%, 2%, aqui é 73%. Brilho formidável também nesse quesito aqui. Tem alguns quesitos que eu gosto de olhar. Ela não é uma boa pagadora de dividendos, mas isso não é nenhuma novidade. É uma empresa que, em relação a dividendos, ela paga dividendos pífios ou nem paga. Na maioria das vezes, nem paga. O capital que se investe, tanto o capital que é emprestado, como o próprio capital da empresa, o patrimônio líquido da empresa, né, o que a empresa tem, sem precisar pegar emprestado, você vai ver que os que são indicadores de rentabilidade, ROIC e ROI, são bem generosos. O ROI, que tem por base o patrimônio líquido da empresa, ele é bem interessante, 40%, extremamente alto. O ROIC já não é tão alto, 8,6, mas é um ROIC bacana também. Indicadores de rentabilidade, você pode ver por esses indicadores que é uma empresa que tem uma boa rentabilidade. Agora, o perigo, gente, que eu sempre gosto de destacar, é uma coisa que é bastante perigoso quando a gente pensa em investir numa empresa, né? Quando você pensa em investir numa empresa, você tem que ver se ela está muito endividada. E nesse sentido a gente vai olhar a Prio. Pô, será que a dívida dela é muito alta, é perigoso, principalmente numa época que a taxa Selic está tão alta, gente? Bem, pessoal, a Prio ela já foi bem menos endividada. Isso é fato, né? Ela já foi bem menos endividada. Atualmente ela não é uma empresa com uma dívida tão baixa, não. Então ela também pode sofrer um pouco com a taxa Selic mais alta. Ela tem muitos ativos, como a gente vê, ela tem muitos campos de petróleo bem produtivos e de, o total de valor de ativos dela, gente, é 55 bilhões. Em caixa, ela tem quase 5 bilhões. Mas não dá para se ignorar, gente, que a Prio tem sim uma dívida bilionária. A Prio vem crescendo, vem adquirindo novos poços de petróleo, é uma característica da empresa, ela crescer, ela buscar o crescimento. E quando a empresa busca crescer, é normal que ela se divide um pouco, e às vezes bastante. Uma dívida de 23 bilhões, não tem como negar que uma taxa Selic alta, como é a que a gente está vivendo, né, atualmente, que é a taxa básica de juros, que ainda vai perpetuar por um tempo, termina influenciando na cotação da empresa. Isso é indiscutível, é fato. Então, uma dívida de 23 bilhões, mesmo que ela pudesse quitar com 5 bilhões a parte dessa dívida, que aí ia sobrar uma dívida líquida de 18 bilhões, a gente precisa considerar a dívida bruta dela, porque é em cima da dívida bruta que ela paga as suas obrigações, não só da dívida líquida, não é verdade? Muita gente fala, ah, mas ela tem tanto em caixa. Mas beleza, ela tem caixa. Mas em caixa vai continuar no caixa. Serve como segurança. Uma caixa, uma empresa que tem muita disponibilidade, muito caixa, ela termina não passando sufoco. Se ela precisar pagar, mesmo com a dívida alta, ela vai conseguir pagar sem problema nenhum. Mas o lado positivo, cara, sobra dinheiro na Prio. Ela é uma empresa muito rentável. Como a gente viu, a margem líquida dela é gigantesca. Ela tem 10 bilhões, mais de 10 bilhões de margem líquida. Ou seja, o lucro líquido dela é acima de 10 bilhões. Uma margem líquida impressionante. Ela entra uma receita de 14, por quê? Ela tem um lifting cost, ou seja, um custo de produção baixo, comparando com as outras empresas do setor. Uma empresa muito bem, eu poderia dizer bem gerida, né? Porque ela consegue realmente fazer os investimentos em tecnologia e melhorar cada vez mais a sua produção, abaixar o seu lifting cost, seu custo de produção. Então, isso sem dúvida, a gente está perante uma empresa muito positiva, muito boa. Claro, como eu falei com vocês, há uma tendência que nesse trimestre ela seja um pouco pior. Se espera um resultado um pouco pior, por diversos fatores, como eu já passei para vocês. Tem uma pressão aí a- tem uma pressão do petróleo que estava mais baixo, está recuperando. Tem a pressão ali dos vendidos,
né? Mas isso na verdade é só cotação. E juros altos também pressiona, porque os juros altos faz que sobre menos dinheiro para a empresa, porque ela tem que pagar os juros, a sua dívida bruta ela está realmente alta. O problema em peregrino, que obviamente faz diminuir a sua produção, também é um outro fator. Então, nós temos alguns fatores que vai fazer com que o terceiro trimestre não seja tão bom. Mas isso é recuperável, gente. Para ano que vem se espera muita coisa boa da empresa. Eu vejo essa empresa, embora ela seja uma empresa que está lateralizando há bastante tempo, né? Ela vem subindo, descendo, sobe, desce, sobe, desce. Movimento gongorra assustador, né? O investidor só quer ver ela subindo. Então o pessoal tem medo, ela chegou a R$ 32, R$ 33 há pouco tempo. Então isso assusta muito nós investidores, sem dúvida nenhuma. Ou mesmo você vê a oportunidade de comprar, nem que você compre e venda em algum momento curto também. É uma empresa, sem dúvida, que até o investidor de longo prazo fica tranquilo, porque mesmo que você não ganhe dinheiro, porque ela fica lateralizando, você não realiza quando você tem uma oportunidade. Quando você compra barato, você pode realizar o lucro, mas mesmo assim, ela é uma empresa que sim, ela parece, apresenta-se como uma empresa bem redondinha, bem gerida, com ótimos números. E pessoal, eu não vou trazer uma definição exata. Embora eu goste muito dessa empresa, eu não vou entrar amanhã nessa ação. Eu ainda vou aguardar. Eu estou esperando novos movimentos e vou continuar com novas análises. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir, que eu vou fazer novas análises, vou aguardar novas notícias para verificar se eu vou entrar ou não nesta ação. Eu não gosto de operar vendido, confesso para vocês que eu já operei muitas vezes, muitas e muitas e muitas, e provavelmente ainda operarei muitas vezes, mas não é a minha principal forma de ação na bolsa de valores. Até pelos seus riscos de operar vendido. E as taxas também. Não sou muito fã de pagar taxa, gente, confesso para vocês. Mas, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, mais uma vez, eu me despedi, mas eu já ia esquecendo, gente. Pô, não dá para esquecer disso. Cara, deixa seu like aqui embaixo. Deixa seu like, que é muito importante, porque o YouTube vai ver que você se importa com esse tipo de conteúdo e vai recomendar esse tipo de vídeo para você. Valeu, gente. E segue o canal também para tu não perder o conteúdo. Valeu? Toda hora tem vídeo novo das ações que eu invisto ou que eu estou pensando em investir. As ações que eu boto aqui é porque eu estou de olho. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.